Então vamos entender um pouco da história da ortografia, da acentuação gráfica, do hífen. Como é que essa ortografia se nos apresenta no Brasil? Como é que, de fato, se introduziu essa noção de grafia no Brasil? Como é que é isso? Que história é essa? Para que nós possamos entender mesmo. Como é que nós usamos a acentuação gráfica? Como é que nós usamos o hífen de verdade? Como é que, de fato, nós conseguimos entender grafia? Ainda não sob a lógica da grafia das letras, mas do hífen e da acentuação gráfica. Como é que isso surgiu? De onde isso vem? Por que isso existe? Bem, a história da grafia da língua portuguesa, dela eu tive a honra de participar, vou mostrar a vocês, porque já fui a Portugal 5 vezes, fiz palestra na Academia das Ciências de Lisboa, participei no Senado, nós vamos mostrar posteriormente a você como é que funciona essa estrutura da nossa participação no Senado da República, na Ordem dos Advogados do Brasil, enfim, eu vou mostrar a você todo o histórico que dá, assim, eu tenho muito orgulho disso, embora discorde de algumas coisas, mas todo o histórico que envolve a grafia na língua portuguesa. E aí sim, nós vamos, tanto em acentuação gráfica quanto em hífen, entender na prática como é que se usa. Mas se eu não souber isso, eu digo a vocês, com certeza, não existirá para vocês assim a lógica de que, poxa, existe aqui uma lógica para a utilização da acentuação gráfica, existe aqui uma lógica para a utilização do hífen. É preciso entender a história. Um povo que não tem memória não consegue, sob qualquer hipótese, entender o presente. Certo? Então venha comigo para mostrar a vocês. Aqui, no portal da língua portuguesa, você verificará, é um bom portal, né, que vai mostrar a você a lógica da língua portuguesa, que a história da grafia do Brasil começa efetivamente, do ponto de vista legal, veja bem, do ponto de vista jurídico, porque ela já existia, vou repetir, ela já existia na prática, pragmaticamente, mas começa no século XX com Getúlio Vargas. E eu vou mostrar a você como isso acontece. Aqui você vai perceber que o primeiro formulário ortográfico da língua portuguesa mesmo foi em 1911. Essa era a lógica, 1911. Mas o que interessa para nós mesmo é o formulário ortográfico de 1943. Vou colocar um slide para que você possa anotar e entender como é que funciona essa estrutura. Veja, o governo Getúlio estabeleceu uma noção em 1943 do chamado formulário ortográfico, anote isso por favor, ortográfico da língua portuguesa. Até então, não havia, até mesmo com o formulário de 1911, não se estabeleceu de maneira técnica como é que seria a ortografia da língua portuguesa. Getúlio Vargas, em 43, estabeleceu uma norma, uma lógica, né, por um decreto-lei específico, decreto-lei 5.186, repito, decreto-lei naquela época não existia medida provisória, mas um decreto-lei, que é o 5.186, que estabeleceu essa noção do que vem a ser o formulário ortográfico. E veja como é que Getúlio indicou a lógica da ortografia em língua portuguesa. Vejamos lá no acordo ortográfico para que você possa perceber. Nesse formulário ortográfico ele colocou alguns princípios em 1943. Nós vamos vê-lo. Quero que vocês tenham muita paciência em relação a isso. Esse formulário ortográfico, repito, que é um decreto-lei, ou seja, não passou pelo Congresso Nacional, foi via Poder Executivo, portanto foi por imposição, evidentemente participou disso, ou participaram dessa estrutura a Academia Brasileira de Letras e a Academia das Ciências de Lisboa, que posteriormente, essa última, fez um novo formulário, que é o deles lá de Portugal, em 1945, portanto, vejam, de 43 a 44 nós tivemos a mesma ortografia, não é a mesma língua portuguesa, a mesma grafia, repito, de 43 até 44, porque em 45 o governo português estabeleceu um formulário específico de Portugal, que é o formulário de 45 de Portugal, em que houve uma reforma. E aí fez de 45 à frente que a língua portuguesa do Brasil tivesse uma ortografia e a língua portuguesa de Portugal outra. Eu estou dizendo oficialmente, estou dizendo do ponto de vista jurídico. Importante observar isso. Então, 1943, preocupação do governo com a grafia, porque até então era uma bagunça. Alguns escreviam farmácia com PH, outros escreviam ele com 2 L's, Fábio, alguns com PH e outros com F. Alguns estabeleciam uma ortografia etimológica, outros estabeleciam uma ortografia que era
fonética, outros era mista, outro uma ortografia de invenção, porque alguns falavam, não, se escreve assim porque etimologicamente é assim, mas quando o linguista iria observar mesmo, não era daquele jeito. Era uma bagunça até 1943. A grafia era uma bagunça. Então o governo, por meio de consultoria, Academia Brasileira de Letras, e repito, Academia de Ciências de Lisboa, utilizou-se do aspecto jurídico para estabelecer uma ortografia una. Repito, de 43 a 44, mesma ortografia de Portugal e a mesma ortografia do Brasil. A partir daí, 45, houve uma diferenciação porque os portugueses fizeram um novo formulário, o deles, que fez com que houvesse essa diferenciação. Então, observe, do que tratava esse acordo ortográfico, esse formulário ortográfico? Não era um acordo, era um formulário que passou por 2 anos a ser um acordo, mas na verdade não foi. Ele traz alguns princípios, né? Princípios que são absolutamente populistas, muito populistas, mas que são vistos, vou repetir, pela sociolinguística, e aí eu não quero entrar muito nesse mérito, como, digamos assim, princípios que são eficazes, né? Por exemplo, nós temos aqui já ao início, ele diz assim: o vocabulário ortográfico da língua portuguesa terá por base o vocabulário ortográfico da língua portuguesa da Academia da Ciência de Lisboa, edição de 1940, consoante a sugestão do senhor ministro da Educação e Saúde. Educação e Saúde, aquele tempo era tão, digamos assim, tão importante que havia um ministério único para 2 coisas. Veja só, tão importantes como educação e saúde. Não havia divisão. Acredite, era o mesmo ministério. Educação e saúde. Uma coisa absurda, né? Aprova unanimemente, observe esse acento aqui, eu vou explicá-lo posteriormente, unanimemente pela Academia Brasileira de Letras em 29 de janeiro de 1942. Para sua organização, se obedecerá rigorosamente aos seguintes itens. Vejamos. Primeiro, inclusão dos brasileirismos consagrados pelo uso. O formulário ortográfico da língua portuguesa trouxe essa perspectiva que à época Vargas via como populista, que mais tarde os sociolinguistas veriam como sendo interessante, ou seja, aquelas palavras que são utilizadas pelo povo brasileiro, elas vão sendo consagradas pelo uso, em termos inclusive de grafia. Não é? Por exemplo, essa polêmica em relação a alisar, não é? Como é que grafa alisar com S, com Z, algumas palavras como Mogi, o nome de uma cidade, Mogi, que deveria ser com J, Mogi passou a ser grafada com G. Esses brasileirismos consagrados pelo uso, aquilo que alguém chamaria de, entre aspas, erro, e passaria a ser grafado assim, porque o povo começava a usar, passou a ser a base específica da nossa ortografia. Alguns discordam disso até hoje, porque uma coisa é a escolha lexical, ou seja, a escolha das palavras, outra coisa é a grafia. Muitos gramáticos vão dizer, por exemplo, o próprio Napoleão Mendes de Almeida, que é esse aqui, da gramática metódica da língua portuguesa, que não deveria ser assim, que o brasileirismo poderia ser observado só em termos de vocabulário, ou seja, de palavra e o sentido da palavra, e não a grafia da palavra. Quem tem que falar a grafia de palavra é o linguista, é o gramático, é o lexicólogo, não é? É aquele que é especializado numa lógica de grafia, né? Ou, de repente, a academia, não só a Academia Brasileira de Letras, mas a academia, falando aqui das universidades, elas deveriam fazer a intervenção em relação à grafia, e não o povo, digamos assim. Bem, mas não foi isso que foi colocado por Vargas. Isso, segundo alguns, gerou isso que nós temos hoje no Brasil, que essa diferença e essa falta de lógica, pensando em lógica aristotélica, silogística, né? Assim, de que se uma palavra é grafada com S, por exemplo, e o S tem 2 vogais, então todas as palavras que estão em 2 vogais, que têm o mesmo fonema, que é o fonema fricativo sonoro, né? Que é o Z, tem que também ser grafadas com S, mas em algumas palavras isso não acontece, porque exceção, etc. Tudo isso advém aqui, ó, dessa consideração feita naquela época. Perceba que uma atitude muda muito em termos de grafia, né? Inclusão de estrangeirismos, de neologismos do uso corrente. Isso aqui é muito interessante, porque há muita discussão a respeito desse assunto. Mas os estrangeirismos devem ocorrer na língua portuguesa? Você pega, por exemplo, uma estrutura como decalque, né? Decalque é cópia, exatamente igual. Por exemplo, testar positivo. Se vê muito isso hoje. Está correto ou não está correto, entre aspas, segundo a gramática normativa? Aí sempre a lógica é a seguinte: bem, pode ou não pode?
o governo está dizendo que pode. O governo está dizendo o seguinte: haverá a inclusão dos estrangeirismos que são consagrados pelo uso e que são necessários. Nós chamamos de empréstimos linguísticos necessários. Agora, o que é consagrado pelo uso? O que não é consagrado pelo uso? Quem é que vai dizer? O gramático, o linguista. Nós é que falamos, por meio de pesquisas descritivistas, o que vai ser consagrado ou não. Aí, Maria Helena de Moura Neves, por exemplo, grande professora, trabalha muito nesse sentido de descrever aquilo que o povo fala com base nesse sistema linguístico que está aqui. Não é? Então é muito, mas assim, é preciso ter muito cuidado em relação a esses dois itens. Há muito mais itens a serem analisados, mas esses dois são muito importantes. Ó. O nosso caminho em termos de ortografia começou com Getúlio Vargas em 1943, quando, por meio desses dois elementos aqui, ó, inclusão dos brasileirismos consagrados pelo uso, e segundo, a inclusão dos estrangeirismos e dos neologismos correntes na língua e necessários à língua literária, esses dois aqui mudaram a percepção do que seria, teoricamente, a ortografia da língua portuguesa. Aí, o que ele falou que esse detalhe conterá? Ele conterá o alfabeto. Então, por exemplo, naquela época, nós tínhamos uma tendência de utilização de K, W e Y como a lógica do alfabeto, foi retirada. Eles foram retirados, essas letras passaram a ser letras apenas especiais. Como é que se usaria o H? Consoantes mudas, SC, letras dobradas, vogais nasais, ditongos, hiatos, né? Ele mostrando como é que funciona cada um desses elementos que estão aqui. Parônimos, os nomes próprios, né? Como é que eram grafados a questão dos nomes próprios. Isso aqui é muito interessante, é bom você ler nesse decreto. Como é que era a acentuação gráfica, como é que era o apóstrofo, como é que era o hífen. Então, olha os nossos assuntos aqui. Ó. Acentuação gráfica, hífen, esses dois assuntos já começaram a ser tratados oficialmente em 1943. A divisão silábica, emprego das iniciais maiúsculas, sinais de pontuação, isso é que Getúlio fez com base na lógica do acordo ortográfico. Então, veja, olha, tanto o hífen quanto a acentuação gráfica, quanto a própria ortografia mesmo, repito, a própria grafia das palavras, também importantíssimo, você sabe, os desvios de grafia de palavras são terríveis, são desvios que podem causar problemas do ponto de vista do prestígio social, também estavam nesse formulário ortográfico da língua portuguesa. Então aqui nasceu a lógica do hífen, aqui nasceu a lógica da acentuação gráfica e aqui nasceu a lógica da grafia das palavras, utilização de letras, do ponto de vista oficial. Tudo bem em relação a isso? Em 1945, o que é que fez Portugal? Então, nós temos a nossa. É diferente do Brasil em alguns detalhes. Certo? Vamos, então, ao próximo bloco, para que nós possamos continuar com esse aspecto histórico, para você entender como é que nasce o hífen, como é que nasce a acentuação gráfica, como é que nasce a grafia das palavras. Certo? Avante, aguardo você.